Olá, meu nome é João Paulo Tomás de Aquino e eu sou professor de Novo Testamento no Andrew Jumper e no Seminário José Manuel da Conceição. Na aula de hoje, a gente vai abordar como fazer um projeto de pesquisa exegética e o foco desse projeto de pesquisa exegética será o cântico de Zacarias no Evangelho de Lucas. Então, esse é o nosso objetivo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí nós entraremos, então, nesse assunto, que é um assunto bastante interessante. O projeto de pesquisa é todo mundo sabe o que é um projeto de pesquisa, não é? Você elabora como você pretende fazer a sua pesquisa. Normalmente, esse tipo de projeto é utilizado para monografias, para trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses de doutorado. Então, essas pesquisas elas são projetadas antes de serem empreendidas. Eu utilizei esse mesmo conceito para exegese, como exegese também é uma pesquisa extremamente exigente, então eu utilizei esse mesmo conceito de elaborar um projeto de pesquisa antes de empreender a exegese propriamente dita. Esse projeto é composto de introdução, comparação de versões, problemas exegéticos, declaração de ideia exegética provisória, revisão de literatura e bibliografia. Na introdução, basicamente, aquele que está fazendo o projeto de pesquisa, o que o aluno vai fazer é colocar alguns tópicos que mostrem a justificativa do porquê ele escolheu trabalhar com esse texto. Então, no caso, por exemplo, desse texto, eu poderia colocar coisas como o Benedictus, que é a maneira que esse texto é conhecido, Benedictus de Zacarias, é um texto muito importante na história da Igreja, pois além do seu conteúdo de exaltação a Cristo, definição do ministério de João Batista, vamos lá, definição do ministério de João Batista e importância dentro do Evangelho de Lucas. O texto também passou a fazer parte da liturgia da Missa Católica Romana. Além disso, o texto oferece desafios exegéticos interessantes. Assim, empreender uma pesquisa exegética do Benedictus resultará em resultados importantes e úteis para a academia teológica, e a igreja. Então, basicamente, a ideia da introdução é que o aluno componha um texto que justifique, que apresente as justificativas. Por que é interessante, por que é necessário empreender uma exegese daquele texto. O que mostra logo de cara que não vale a pena escolher qualquer texto para uma exegese. Se é muito difícil justificar o porquê que você está escolhendo um determinado texto, se ele não oferece grandes dificuldades, nem teológicas, nem históricas, nem exegéticas, então
não é um texto que vale a pena você empreender uma pesquisa exegética, que é um trabalho pesado de pesquisa, de análise, utilizando diversas ferramentas para extrair o significado de um texto. Se esse significado está bem simples, bem fácil, então não faz muito sentido empreender todas essas ferramentas. A segunda parte de um projeto de pesquisa exegética é a comparação de versões. Então, na comparação de versões, o estudante vai colocar a sua tradução literal provisória. É claro que ele não fez ainda uma tradução literal profunda com todas as ferramentas, mas vai colocar a sua tradução literal provisória e aí mais algumas versões, mais algumas edições da Bíblia em português. Aqui, neste caso, eu escolhi Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, Bíblia Viva e Almeida Corrigida e Fiel. E aí, então, o aluno vai mostrar quais são as diferenças dessas versões entre si, porque ao fazer isso, o aluno já começa a detectar quais são os problemas, os possíveis problemas de tradução e de gramática que o texto contém. Então, aqui no caso, por exemplo, logo de cara a gente tem essa informação interessante, né? Qual seria a melhor tradução? E simplesmente não colocar nada, então, ou o e. Claro que não tem grande diferença, mas existe alguma diferença. E considerando que a gente está tratando de palavra de Deus, então a gente quer saber qual é a maneira correta, o que o autor bíblico quis dizer quando ele utilizou cada palavra, quando ele utilizou cada coisa, já que nós cremos na inspiração verbal das Escrituras. Então, Zacarias, o pai dele, foi enchido do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. É por causa desse bendito, não é? Dessa palavra aqui, que é o eulogel, é por causa dessa palavra do verbo eulogel, é por causa dessa palavra que o texto passou a ser conhecido como benedictus, por causa da tradução para o latim, a língua na qual era feita a missa romana. Então, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que olhou por nós e providenciou redenção para o seu povo. E aí o versículo 69 tem mais uma dificuldade. Levantou um chifre de salvação para nós na casa de Davi, servo dele. Lembra que nós estamos propondo uma tradução literal, por isso, então, chifre de salvação. A maioria das demais traduções realmente colocam qual é a ideia disso. Dificilmente uma tradução comercial traduz isso daqui literalmente, não é? Então, por exemplo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Almeida Século XXI, e nos fez surgir uma salvação poderosa na descendência de Davi, seu servo. Deixa eu ver aqui, na casa de Davi, seu servo, ou na descendência, Almeida Século XXI. Aqui na Bíblia Viva, ele nos está mandando um poderoso Salvador. É interessante que aqui, a Bíblia Viva, que dessas traduções que eu escolhi, é a mais dinâmica, ela colocou o chifre de salvação como sendo uma referência ao próprio Jesus Cristo, e aí então ficou como está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi. Será que seria possível interpretar esse chifre de salvação como sendo uma referência à pessoa de Jesus? E então, Almeida Corrigida e Fiel, a mais literal das traduções comerciais, mas mesmo ela não traduz o chifre de salvação. Nós temos: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Depois, no versículo 70, nós temos mais uma dificuldade. Conforme falou por boca dos santos do passado, profetas dele. Claro que, sendo uma tradução literal, eu quero manter sempre que possível a ordem que as palavras aparecem na língua grega, então isso por vezes gera uma tradução meio diferente. Aqui na Ara, como prometera desde a antiguidade, na Almeida Século XXI, assim como tem anunciado, não prometido, mas anunciado desde os tempos antigos. Eu vou até selecionar essa palavra, porque prometer e anunciar são conceitos distintos, e falar também é um outro conceito distinto.
tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas há muito tempo, como falou por boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, notem quantas diferenças que nós temos aqui nessas traduções, né? Cada uma dessas diferenças depois deve entrar na lista de problemas do texto, no inventário de problemas do texto, que é a próxima parte, não é? O versículo 71, salvação dos inimigos nossos e da mão de todos os que odeiam a nós, ou para nos libertar dos nossos inimigos, da mão de todos que nos odeiam, para nos livrar dos nossos inimigos, e por aí vai, e o texto continua. Fez misericórdia com os pais nossos e lembrou-se da aliança santa dele, juramento que jurou a Abraão, o pai nosso, de dar-nos sem medo das mãos dos inimigos, que resgatados sirvamos a ele. Aqui é interessante porque esse versículo 73, eu traduzi ele como um aposto, não é? Quando ele fala, lembrou-se da aliança dele. Então, esse próximo conceito estaria explicando o que é essa aliança dele, o juramento que jurou Abraão. Outras traduções colocam um E aqui. Note esse Ezinho aqui, o E aparece aqui também. Aqui a Bíblia Viva, vamos ver qual é a ideia que dá. Ele foi misericordioso com os nossos pais, sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos, parece que mais a ideia do aposto mesmo, da maneira que eles traduziram, mas como é uma tradução dinâmica, isso fica mais fluido, né? mais nítido, assim, sem dar para ver tanto as palavras gregas, porque a ideia da Bíblia Viva, especialmente a Bíblia Viva Antiga, era traduzir ideia por ideia e não palavra por palavra. Mas parece que o conceito que eles traduziram aqui, eles interpretaram de fato como um aposto. E a Almeida, corrigida e fiel, também coloca esse ezinho aqui no começo do 73. E aí, então, o texto continua, sem medo da mão dos inimigos, o sirvamos a ele em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E tu, criança, profeta do Altíssimo será chamada, pois irá antes, adiante do Senhor, preparar os caminhos dele, para dar conhecimento de salvação ao povo dele em perdão dos pecados deles. Por meio da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará. Aí aqui nós temos algumas diferenças também nas traduções. Amanhã do alto, o sol nascente das alturas, a aurora lá do alto, a aurora celestial logo vai raiar sobre nós, e com que o oriente do alto nos visitou. Então, qual seria a melhor tradução, não é, desse texto? É o oriente que vai visitar, é o sol que vai visitar. Eu realmente, a tradução que eu mais gosto, num certo sentido, é a Ara, essa ideia do sol visitando das alturas, mas a questão é, será que isso faz sentido de acordo com o texto grego? Será que o texto grego faz uma referência ao sol? E, de fato, nós não encontramos essa referência ao sol, mas sim a referência ao conceito do amanhecer, ao amanhecer das alturas que nos está visitando. É isso que o texto bíblico diz. E esse sol das alturas, essa manhã do alto, vem para dar luz aos que nas trevas e na sombra da morte assentados, ou estão assentados, e conduzir os pés nossos para um caminho de paz. Próxima sessão, depois que o aluno fez essa comparação de versões com a sua tradução literal e algumas outras traduções que ele escolher, e o ideal é que essas traduções sejam bem diferentes uma da outra. Escolha traduções mais literais, como corrigida e fiel, como a Almeida atualizada, mas também traduções mais dinâmicas, como a Bíblia Viva. Aqui poderia ter entrado também a Nova Versão Internacional, ou como uma tradução um pouco mais literal, a tradução brasileira, uma um pouco mais contemporânea, a Nova Versão Transformadora. O autor vai escolher o autor do projeto, o estudante, vai escolher quais versões ele quer utilizar. A próxima sessão do trabalho é um inventário dos problemas exegéticos. Inventário dos problemas exegéticos. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi qual é a importância do contexto literário desse texto, quais textos do Antigo Testamento têm relação com este, seja por citação direta, seja por uma alusão, quais textos
tem a relação com este, seja por tratar do mesmo assunto. Quem é o agente da passiva do verbo epleste? Foi enchido. Ali em cima, vamos encontrar aqui esse foi enchido. É logo em cima aqui, Zacarias foi enchido do Espírito Santo, é uma passiva. Zacarias foi enchido. Então a ideia é quem encheu. O texto não revela para nós, e isso é uma pergunta exegética. Como devemos entender o conceito de profetizar em Lucas 1,67? Nós temos algumas referências, como eu vou mostrar aqui. Zacarias profetizou. Em que sentido é essa profecia que vem logo em seguida? Como é que a gente pode entender o conceito de profecia que aparece em Lucas 1,67? Existe alguma importância especial na expressão keras soterias, a expressão chifre de salvação, que a gente encontra em Lucas 1,69? E poderemos acrescentar, qual seria a melhor tradução para ela? Existe a possibilidade dessa expressão fazer referência direta a Jesus Cristo. Então, algumas perguntas importantes a respeito daquela expressão, né, chifre de salvação. Por que o conceito de profecia, profeta, é repetido algumas vezes no texto? Algumas vezes a gente encontra, não é? Zacarias profetizou, os profetas do passado profetizaram, e João Batista está sendo levantado como um profeta do Altíssimo. Por que isso é tão importante? Por que o conceito de profecia é tão importante nesse texto? E qual exatamente é o conceito de profecia do texto? Qual exatamente é o conceito de profecia do texto? Note que aqui, basicamente, o que o aluno vai fazer é simplesmente pensar em perguntas, levantar problemas, olhar o texto atentamente no grego, a comparação com as versões, e depois também, evidentemente, consultar alguns comentários de maneira preliminar para levantar os problemas do texto. Quanto mais problemas o estudante levantar nessa fase, melhor a sua exegese vai ficar. Porque uma das maneiras de entender uma exegese é isso. Uma exegese é a solução dos diversos problemas do texto. É um trabalho que resolve, que apresenta uma proposta de solução para os diversos problemas exegéticos, teológicos, gramáticos que um texto tem. Quais palavras ou conceitos no texto são importantes na teologia de Lucas como um todo, não é? Então, por exemplo, a palavra literosim, redenção, ela é fundamental no Evangelho de Lucas. A áfesis, perdão, remissão, outra palavra muito importante no Evangelho de Lucas. Então, a questão é, quais dessas palavras que estão no nosso texto e que a gente pode entender, então, qual a contribuição que o texto dá que o nosso texto específico dá para o Evangelho como um todo, e como que a compreensão daquela palavra ou daquele conceito no Evangelho como um todo nos ajuda a compreender o nosso texto. É para isso que a gente faz esse tipo de pergunta. Onde Deus jurou a Abraão o que está nos versículos 1,73 a 75. Então, o juramento que Deus jurou a Abraão, nosso pai, de dar-nos sem medo das mãos dos inimigos, os sirvamos em santidade e justiça todos os nossos dias. Onde é que Deus fez essa promessa para Abraão? Esse não é um problema muito fácil de ser solucionado, existe divergência entre intérpretes a respeito disso. Próxima pergunta, por que várias traduções colocam um E em Lucas 1,73? Seria essa a melhor tradução? Devemos ou não colocar esse E aí em Lucas 1,73? Qual é a melhor tradução para a expressão en hois episkepsetai remas anatole en ex ipsos em Lucas 1,68? É aquela pela qual nos visitará o Anatolê das alturas. Esse Anatolê, qual seria a melhor tradução para ele? O Oriente, como a Almeida Corrigida e Fiel, o Sol, como a Almeida Revista Atualizada, o Amanhecer, como eu propus na tradução literal. Qual seria a melhor tradução para isso? E aí, então, qual é a importância teológica desse texto?
existem nesse texto problemas textuais relevantes e ainda poderíamos acrescentar a pergunta como esse texto passou a fazer parte da liturgia católica e qual é a relevância disso para a exegese. Então, uma pergunta interessante que envolve a história da igreja, como é que esse texto passou a fazer parte da liturgia católica? E será que isso tem alguma importância para a exegese? É claro que essas perguntas são perguntas preliminares também. Existem outras perguntas que nessa fase o estudante ainda não leu muitos comentários a respeito desse texto, consultou apenas alguns nessa fase. Então ele ainda não conhece todos os problemas que o texto tem. Depois que alguém vai para os comentários exegéticos profundos, vai para artigos acadêmicos que tratam daquele mesmo texto, aí sim, o estudante vai conseguir ter ainda uma visão ainda maior das perguntas, dos problemas exegéticos, teológicos, gramáticos que o texto oferece, textuais que o texto oferece. Mas nessa fase preliminar, o estudante vai levantar esses problemas a partir da sua própria interação com o texto, a partir da comparação com várias versões, a partir da sua interação com o texto grego, isso ajuda bastante nesse levantar de problemas, a partir do conhecimento que ele tem, e aí, posteriormente, a partir de uma pesquisa básica em alguns comentários bíblicos. Aí, então, a próxima parte do projeto é a declaração de uma ideia exegética provisória. A ideia exegética provisória que eu fiz aqui seria: Zacarias profetiza louvor a Deus por ter cumprido as profecias de salvação do passado, e profetiza também, né, essa é a ideia, e que seu filho será o profeta que anunciará a salvação no presente. Então, Zacarias profetiza louvor a Deus por ter cumprido as profecias de salvação do passado, e também que seu filho será o profeta que anunciará a salvação no presente. Na revisão de literatura, o que o estudante vai fazer, eu não fiz aqui, mas o que o estudante deve fazer é consultar alguns comentários bíblicos, uns 2, 3 comentários bíblicos, e aí então mostrar qual é a interpretação desses comentaristas, de preferência comentaristas que pensem de maneira diferente um do outro a respeito da interpretação do texto. E de preferência comentaristas exegéticos, não comentaristas devocionais, não comentaristas que fazem comentários homiléticos, mas comentaristas exegéticos, que trabalham o texto com maior profundidade. Então aqui o estudante vai fazer um parágrafo para cada comentário, mostrando quais são as principais conclusões exegéticas daquele comentarista específico. Nessa revisão de literatura também, ao invés de um comentário bíblico, o estudante pode consultar um artigo acadêmico, e ao fazer isso vai ajudar o estudante a ter uma visão melhor do texto, a ter uma visão melhor dos problemas do texto. Encontrando novos problemas, o estudante deve voltar lá no inventário de problemas exegéticos e acrescentar outros problemas, pode acrescentar até o autor Y pensa assim a respeito desse aspecto do texto, já o autor Z pensa dessa outra maneira. Qual é a maneira correta? Isso seria uma maneira de declarar mais um dos problemas exegéticos do texto. E, finalmente, na bibliografia, que note aí, não é uma lista de referências, mas sim uma bibliografia, o estudante vai apresentar uma lista de livros que ele pretende consultar para fazer a sua exegese. Lembra, isso não é uma exegese. Isso é só um projeto da exegese. É o aluno projetando, pensando, organizando o que ele pretende escrever na sua exegese, como é que ele pretende abordar o texto na sua exegese. Então, aqui na bibliografia, ele vai colocar os diversos comentários, artigos acadêmicos, materiais que ele vai utilizar para resolver os problemas que ele levantou no texto e, evidentemente, para levantar outros problemas e chegar a outras conclusões, aprender mais a respeito do texto. É claro que outra coisa que a gente pode colocar aqui na lista de problemas é qual é o significado desse texto. Afinal, esse é o grande objetivo da exegese, não é? Qual é o significado desse texto? Quais proposições
esse texto faz ao leitor. É para isso que a gente faz uma exegese, para a gente ver com maior nitidez quais são as lições, quais são as proposições, qual é o significado do texto, o que Deus quer falar com os leitores da Bíblia a partir daquele trecho que o Espírito Santo inspirou. Então, aqui na revisão de literatura, o aluno vai colocar um parágrafo para cada livro, para cada comentário que ele leu, mostrando quais foram as principais conclusões daquele comentarista específico, e ali na bibliografia, a lista de livros que ele pretende consultar para empreender a sua exegese. Aqui acabou o projeto de pesquisa, é isso que os alunos devem me entregar aí, mais ou menos no começo do semestre, e com isso o aluno já tem o projeto da sua exegese, fica muito mais fácil, tendo isso na mão, fica muito mais fácil depois produzir o trabalho exegético propriamente dito. Então, mesmo que você faça algum curso, em algum seminário que não tem esse conceito do projeto de pesquisa exegética, mas que exige uma exegese, vale a pena para você fazer esse projeto antes, para você mesmo, porque ele vai te ajudar demais na hora de você empreender a exegese, fazer a pesquisa exegética e escrever a exegese. Aqui a gente vai continuar só mais um pouquinho, apenas destacando algumas questões do texto, não é? Aqui já seria mais a exegese mesmo, não mais o projeto de pesquisa exegética, mas a exegese propriamente dita, e nosso lidar com o texto. Não a exegese escrita, mas a exegese no sentido da pesquisa exegética, não é? E Zacarias, o pai dele, tinha ocorrido uma citação de João Batista no texto, então aqui a gente tem essa ideia. E Zacarias, o pai dele, foi enchido de Espírito Santo. Lembre-se que o nominativo desse substantivo da terceira declinação é pneuma. Então, pneumatos, embora pareça um nominativo, não é um nominativo, mas sim um genitivo. Ele foi enchido de Espírito Santo. E esse foi enchido é aquilo que muitas vezes acontece no Novo Testamento, nós chamamos de passivo divino. É quando aparece um verbo na passiva e nós não sabemos, o texto não revela quem é o agente da passiva, mas teologicamente, ou exegeticamente, ou pela teologia daquele autor específico, dá para nós chegarmos à conclusão de que o agente da passiva é o próprio Deus, não é? Então, Zacarias, o pai dele, foi enchido de Espírito Santo, que é um conceito muito lucano. Note que o Espírito Santo ainda não foi concedido para a igreja, o que acontece lá em Atos 2 apenas. Mas Lucas, já no seu evangelho, desde o começo, ele deixa muito clara a ação, a obra, a atuação, o ministério do Espírito Santo de encher pessoas, de capacitar pessoas, de prepará-las para o ministério. E assim acontece com João, ou com Zacarias, vai acontecer com João Batista também, vai acontecer com Jesus e com outras pessoas no evangelho. Zacarias, o pai dele, foi enchido de Espírito Santo e profetizou, dizendo. Note que aqui, além do texto grego, nós já temos uma estrutura, né? O esboço mecânico desse primeiro versículo já está feito aqui, né? Zacarias foi enchido e profetizou, e ele profetizou dizendo. E aí, a partir do versículo 68, é que nós temos, de fato, a profecia propriamente dita, não é? Eu dei o nome para essa primeira parte de louvado seja Deus por aquilo que ele fez. Louvado seja Deus por aquilo que ele fez. Então, Zacarias profetizou, e a profecia dele é a seguinte: bendito eulogetos, Kyrios hoteos do Israel, bendito o Senhor, o Deus de Israel, bendito seja, claro, o Senhor, o Deus de Israel. E aí, então, por que ele é bendito? Por que ele é merecedor de louvor? Por que ele é merecedor de que nós falemos bem acerca dele, de que nós logel, aliás, bendito é uma tradução bem literal, não é? Da palavra grega eulogel, não é? Logel, falar, e eu, bem, não é? Bendito. Por que Deus merece que a gente fale bem dele? Naquele contexto, Zacarias diz, porque ele epeskepsato, ele visitou
kai epoiesen litrosin tulao autu. Ele visitou em primeiro lugar e ele fez redenção ao povo dele, ele providenciou, ele criou, ele produziu redenção ao povo dele. Kai egeiren, quera soterias remin, e levantou um chifre de salvação para nós. Então, Zacarias louva a Deus por três coisas, porque Deus visitou, Deus fez redenção, ele produziu redenção e ele levantou um chifre de salvação para nós. Aqui, o intérprete vai ter que gastar um tempo para ver se esse chifre de salvação é uma referência à salvação em si, uma salvação. Chifre dá essa ideia de algo que é muito poderoso, não é? Mas será que esse algo que é muito poderoso pode ser a pessoa de Jesus Cristo? Será que a gente poderia dar essa ideia? Note que o foco não é a salvação, num certo sentido, mas o que foi levantado foi esse chifre de salvação para nós. E aí tem todas as profecias lá de Daniel, por exemplo, que falam a respeito de chifre, vários chifres se levantando. Tem outras profecias na Bíblia que usam essa mesma ideia. O chifre é sempre esse símbolo de poder, mas por vezes aparece como um símbolo de uma pessoa má. Será que a gente poderia também utilizar essa ideia do chifre para uma pessoa boa? Eu ainda não tenho essa resposta. Isso é que a pesquisa exegética tem que fazer ao analisar diversos textos que tenham esse conceito. Deus, então, visitou, fez redenção e levantou um chifre de salvação na casa de Davi, o servo dele. Então, ao colocar que esse chifre o chifre de salvação foi levantado na casa de Davi, essa é mais uma evidência para olhar esse chifre de salvação como uma referência à pessoa de Jesus Cristo. Conforme ele fez isso, conforme falara, conforme ele falou, ele havia já falado, por meio da boca dos santos do passado, santos de antes, de anteriormente, de eternamente, profetas dele. Então, Deus já tinha falado que ele faria isso. Note que aqui a gente tem uma segunda referência a profeta, não é? Já tivemos uma primeira que Zacarias profetizou, agora nós temos uma segunda referência que a boca dos santos do passado, profetas de Deus, falou a respeito dessa ação que Deus fez na casa de Davi. Então Deus fez três coisas: visitou, fez redenção e levantou um chifre de salvação. E nós podemos ver claramente aqui essas três coisas distintas no mesmo nível, como nessa estrutura, nesse esboço mecânico, isso fica bem claro, né? Bendito seja o Deus de Israel. Por quê? Porque ele fez essas três coisas: visitou e fez redenção e levantou um chifre de salvação. Que mais que a gente tem? Vamos então ao resto do texto. Soteriam, salvação, ex ectron remon, dos nossos inimigos, dos inimigos nossos. Então, essa salvação é uma salvação, deixa eu pular esse texto para cá, salvação dos inimigos nossos e das mãos de todos aqueles que odeiam a nós. Então, essa salvação que Deus fez é uma salvação. Então, Deus providenciou uma salvação. Aqui está salvação. E essa salvação, uma salvação do quê? O texto deixa claro. É uma salvação dos inimigos e das mãos de todos aqueles que nos odeiam. Poiesai, para fazer misericórdia com os pais nossos e lembrar-se dos inimigos nossos, para fazer misericórdia com os pais nossos e lembrar-se da aliança santa dele, da sua santa aliança. Ele fez misericórdia com os pais nossos e ele se lembrou da sua santa aliança.
Deixa eu pensar aqui qual a melhor relação desse texto aqui para a gente colocar no esboço mecânico. Aqui eu estou começando um novo parágrafo. A NA 28, né, só Alan 28, colocou uma vírgula aqui. Então, isso daqui teria que ser resolvido pelo intérprete. Ele fez misericórdia com os pais nossos. Seria uma explicação, seria uma nova frase, a gente está abrindo um novo conceito. Qual seria a melhor maneira? Eu preciso pensar a respeito disso. Não tenho uma resposta agora. E lembrou-se da aliança santa dele. Aí um texto um pouco maior. Juramento. Essa palavra é meio rara no grego. Esse orkon, juramento. Essa aliança é o próprio juramento, não é? É aqui que várias traduções colocam um e, mas não tem o kai, não tem um de, não tem nada no texto grego. Então, realmente, o que a gente tem aqui no versículo 73 é um aposto do conceito de aliança, a explicação do que é essa aliança santa. Essa aliança santa é o juramento que Deus o jurou, né? O juramento que jurou, é uma redundância aí, por fins de ênfase, o juramento o qual jurou para Abraão, o pai nosso. E o que é esse juramento? Que é a explicação de dar a nós, sem medo, dar a nós, sem medo, o que ele deu a nós? Das mãos de inimigos resgatados, não é? Das mãos, dar a nós, sem medo, das mãos de inimigos resgatados. O que ele nos deu? Louvar a ele. Cadê? Tem algum probleminha aqui que não está me deixando organizar isso direito. Tá, então vamos por esses aqui para cima, porque todas essas coisas estão no mesmo nível. De dar a nós, que sem medo, dar a nós, das mãos dos nossos inimigos resgatados, dar a nós, louvar a ele. Louvar a ele como? Louvar a ele em osioteti kaidikaiosine, em santidade, embora essa palavra não é a palavra mais comum para santidade. Deixa eu abrir aqui o texto. Cadê o meu texto grego? Aqui eu estou usando Logos, ok? Logos que você pode baixar gratuitamente. Depois você entra lá no meu blog, no Ivaga, ou no Instagram, não lembro qual dos dois está, ou coloca no Google, livros teológicos gratuitos Ivaga, e aí você vai ver como é que você pode baixar o Logos gratuitamente, a ferramenta Logos, os livros que são gratuitos, pode começar a usar para no futuro poder adquirir algum dos pacotes. Então, deixa eu só abrir aqui, porque eu fiquei com uma dúvida ali numa palavra. Qual foi a palavra? Deixa eu pegar aqui. 75, essa palavra osioteti. En rocioteti. Rociotes. Rociotes. Deixa eu ver. Um estado de atitude própria com relação a Deus, conforme exibido em ação, devoção, piedade, santidade. Então, é interessante, porque essa palavra, o ideal, como ela não é a palavra mais comum para a santidade, então o ideal é traduzir como devoção, por exemplo, em devoção ou em piedade, alguma outra palavra que mostre que não foi a palavra santidade clássica que Lucas quis usar aqui. Então, Deus nos deu que nós o adoremos. O adoremos como? Sem temor. O adoremos como? Das mãos dos inimigos libertados. O adoremos como? Em
em devoção e justiça, e justiça é um conceito importantíssimo em Lucas, justificação, justiça, juiz, todos esses conceitos ligados a essa palavra, a essa raiz, são muito importantes em Lucas. Adorássemos diante dele todos os dias nossos. Então, note, que estrutura interessante que nós temos aqui. Deixa eu me colocar aqui do ladinho. Que estrutura interessante que nós temos aqui. Então, essa aliança de Deus, Deus se lembrou da sua aliança. Olha como o texto é lindo, né? Deus fez uma misericórdia com os nossos pais e lembrou-se da sua aliança. Essa aliança, então, posteriormente definida como juramento que ele jurou a Abraão, o nosso pai. Esse juramento implica em quê? Implica em nos dar, em dar a nós, que nós possamos adorar a Deus. Essa é a aliança de Deus. Que nós possamos adorar a Deus, e adorar a Deus como? Aí tem várias qualificações. Sem medo, livres das mãos dos inimigos, em devoção, em piedade e justiça, e adorar a Deus diante dele todos os nossos dias. É esse o objetivo de Deus para nós, e olhem como a estrutura, né, o esboço mecânico nos ajuda a entender quais são as ideias do texto, como é que o texto está fluindo de um lugar para outro, o que o texto quer nos dizer. Aliás, tudo isso daqui teria que vir um pouco para frente, porque tudo isso daqui está qualificando o diatec, está qualificando essa aliança que apareceu aqui em cima. Aí existe uma quebra maior no texto nesse ponto. Como é que a gente sabe disso? Porque até aqui o texto estava falando a respeito de coisas, estava falando com o leitor a respeito de coisas. Deus estava falando em segunda pessoa do plural, Deus nos fez isso, Deus nos fez isso, Deus nos fez isso. De repente, Zacarias, nessa profecia, ele muda e ele começa a falar diretamente com o seu filho, que, aliás, é lindo demais de ver. Então, isso é uma quebra, como mudou a audiência com quem o Zacarias está falando. Então nós temos uma quebra importante dentro desse texto. Ainda estamos dentro da profecia de Zacarias, portanto dentro da mesma perícope, mas agora nós temos uma nova seção dentro dessa perícope. E Zacarias então diz: e tu, criança, e tu, menino, profeta do Altíssimo será chamado. Então aqui nós temos mais uma ocorrência da palavra profeta, terceira ocorrência do conceito de profecia. Pois irás, não é? Esse Gard explica, pois proporeuse, pois você irá, não é? Poreuse antes, pois irá adiante dele, e aí nós temos de novo a palavra adiante, diante do Senhor, etoimassai, rodus autu, preparar os caminhos dele. Isso daqui, irá adiante do Senhor, a gente pode colocar irá adiante do Senhor para preparar os caminhos dele, não é? E aí fica mais claro, para preparar os caminhos dele. Para dar, para preparar os caminhos dele, tu dunai, preparar, rodos ao tu, preparar os caminhos dele, tu dunai, dudar, né? É interessante esses verbos no infinitivo grego, eles são muito ricos, muito interessantes. Dar conhecimento da salvação, acho que essa é a terceira ocorrência da palavra salvação. Nós já tivemos uma aqui, e notem como aparece de novo aqui o conceito, né? Deixa eu colocar com a mesma cor que eu tinha posto. Do dar conhecimento da salvação ao povo dele em redenção, remissão, perdão dos pecados deles. Então,
por que que esse menino, por que que João Batista, por que que o filho de Zacarias é tão importante? Porque ele tem uma função fundamental na história da redenção. Zacarias é um dos grandes, Zacarias não, João Batista é um dos grandes eventos, ele em si, o nascimento dele, a pessoa dele, o ministério dele principalmente, é um dos grandes eventos da história da redenção, por isso que todos os evangelhos dão uma ênfase muito especial na pessoa de João Batista. E o livro de Atos também tem algumas referências a ele. Por que que ele é importante? Porque ele veio para andar adiante do Senhor e preparar os caminhos do Senhor, o que é uma referência a profecias do Antigo Testamento, tanto de Isaías quanto de Malaquias, do dar conhecimento. A outra coisa que ele vem fazer, ele vem para dar conhecimento de salvação ao povo dele, e esse conhecimento tem a ver com essa remissão dos pecados deles, por meio de a preposição importante aí, por meio da splankna eleos teu remon, por meio dessa a splankna é aquela palavra que tem a ver com as tripas, não é? Tem a ver com os intestinos, que é uma referência quando a Bíblia fala de coração, na nossa maneira de pensar, o coração, não é? O nosso órgão que sente, essa seria a ideia, os gregos chamavam isso de os intestinos. Então Deus tem essa entranhável, aliás, ótima tradução, não é? Entranhável misericórdia de Deus, uma misericórdia que parte das entranhas, e claro que isso daí é só uma linguagem metafórica, mas a ideia é uma profunda misericórdia, uma misericórdia fortíssima, profundamente sentida, não é? Graças a, onde é que eu estou? Por meio da misericórdia entranhável, por meio da entranhável misericórdia do nosso Deus, do Deus nosso, na qual, nessa misericórdia, na qual epskepsetai, na qual visitará a nós, anatole ex ipsus, pela qual nos visitará nos visitará essa manhã do alto, a manhã do alto nos visitará. O conceito de visitar já tinha aparecido também aqui no texto, não é? Deixa eu encontrar isso aqui. Foi cheio do Espírito, graças ao povo, salvação, misericórdia. Deus fez 3 coisas, cadê lá? Ok, porque epeskepsato, deixa eu dar uma olhada aqui, versículo 68, deixa eu lembrar qual é esse conceito, epeskepsato, porque eu estava chamando isso de visitar. Fazer uma inspeção cuidadosa de, olhar, examinar, inspecionar, ir ver uma pessoa com a intenção de ajudá-la, visitar. Então, a questão aqui eu acho que a Ara traduz como visitar esse epeskepsato. Deixa eu confirmar isso aqui em cima na nossa comparação. Deus visitou o seu povo, embora a palavra tenha mais a ver com olhou para o seu povo, mas ela tem na sua acepção essa ideia de visitar, mas é ir ver a pessoa, por isso então a ideia de visitar. E mais à frente, o conceito que nós temos, então ali é o epeskepsato, e lá no final, o texto que eu estou analisando agora, nos visitará episkepsetai. Ok. Então, mesmo conceito, né? O conceito de ver. E aí o intérprete, a delícia da exegese, né? O intérprete precisa ver qual é a melhor tradução. Seria olhar ou seria visitar realmente? Existe outra palavra grega mais comum para visitar, eu não recordo agora exatamente qual é, mas existe uma outra palavra grega mais comum para visitar. E aqui a gente tem esse episkepsato. Será que essa seria a melhor tradução nos dois lugares? O fato é, essa mesma palavra, esse mesmo conceito é repetido 2 vezes, e isso é sempre bastante importante. Aliás, podemos até
sugerir que existe uma inclusio aí, né? O conceito aparece lá em cima e aparece lá embaixo, então o intérprete teria que tratar a respeito disso. Isso é realmente uma inclusio? Ou se não, se as palavras apenas aparecem aí nesses lugares. Por meio da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará amanhã do alto. E ela visitará para quê? Para dar luz, epiphanai, tus en skotei kai skiatanato katemenos, para dar luz aos que estão nas trevas, né? Aos que nas trevas, e na sombra da morte assentados. Então, nota, por que nós precisamos que amanhã nos visite do alto? Porque atualmente existem pessoas que estão nas trevas e estão na sombra da morte. Por isso, então, a necessidade dessa manhã que virá fortemente do alto. Então, essa manhã que vem do alto vem para dar luz aos que estão nas trevas e que estão na sombra da morte assentados. Então, tudo isso é importante porque Epiphanai toisen, para aparecer sobre, brilhar sobre aqueles que estão nas trevas, sobre aqueles que na escuridão da morte estão assentados, e para então ela vem fazer duas coisas, não é? Vem iluminar os que estão nas trevas e na escuridão da morte, e vem também para conduzir os pés nossos para os caminhos de paz. Então, essa manhã do alto vem iluminar e vem conduzir os nossos pés também para andar corretamente. Nós precisamos de luz para não tropeçar, precisamos de luz, e é isso que essa manhã do alto faz conosco. O versículo 80, tecnicamente falando, ele não é parte da nossa perícope. A nossa perícope acaba no 79, porque é onde acaba a profecia de Zacarias. Então, nós nem precisaríamos fazer o versículo 80, mas já que está aqui, vamos ver como é que termina, então, esse trecho. Tode paidion, e a criança, euxanen, e a criança estava crescendo, kai ekratoito, ekrataiuto, pneumati, e fortalecendo com o Espírito. Vejam mais uma referência à importância do Espírito no Evangelho de Lucas, não é? E fortalecido no Espírito, e estava em Taizeremos, no deserto, até Remeras, o dia Anaidexeos, o dia da revelação dele para Israel. Então, assim como nós temos referência ao crescimento de Jesus Cristo mais à frente, no próximo capítulo, aqui nós terminamos o primeiro capítulo de Lucas com essa referência ao desenvolvimento e ao crescimento de João Batista, e aí daqui a pouco o foco será no ministério de João Batista. Aliás, a estrutura literária de Lucas é muito linda, porque ele vai mostrando o anúncio do nascimento de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista e o desenvolvimento dele, e o nascimento de Jesus e o desenvolvimento dele, e aí então o ministério de João Batista e o ministério de Jesus, e aí a gente tem o resto do evangelho focado no ministério de Jesus Cristo. É linda a estrutura que Lucas faz no início do seu evangelho. Exegese é uma delícia. Há diversos problemas no texto, alguns que eu nem consegui resolver aqui agora, porque a exegese necessita de pesquisa, não é? Agora seria a hora, depois dessa tradução, depois da análise do texto, é a hora de se debruçar sobre os comentários exegéticos, sobre artigos acadêmicos, e é por isso que é delicioso fazer exegese, porque é o tratamento direto da palavra de Deus, ver o que o texto bíblico diz no seu estado mais cru, mais puro, na língua que ele foi escrito, e é uma delícia levantar os problemas e levantar depois as soluções que o texto mesmo tem, que a própria palavra tem, porque a Bíblia que explica a própria palavra tem para as questões do texto. É uma delícia estudar a palavra de Deus. Eu espero que você aprenda cada vez mais a fazer isso, aprenda o seu grego. Se você não conhece grego, então volta lá no Isso é Grego, faça aulas de grego, aprenda cada vez mais essa língua maravilhosa, porque ela é o canal
por meio do qual a gente pode lidar com o texto bíblico na sua língua original, o texto bíblico do Novo Testamento na sua língua original. É isso aí, até uma próxima aula, que Deus abençoe a todos.